alguns médicos, né, algumas pessoas da área da saúde, é, não só da área da saúde, mas algumas pessoas, elas acreditam realmente que o diagnóstico ele vai definir aquela pessoa a vida toda. Então eu conheço pessoas que receberam o diagnóstico do T21 e a primeira coisa, assim, a mãe acabou de parir o neném ali. E a primeira coisa que o médico falou foi: olha, seu filho tem uma síndrome, ele não vai conseguir ser independente, ele não vai aprender, ele não vai fazer faculdade, ele Loucura, não né? vai trabalhar, Foi ele não vai exatamente aprender a isso, ler. era exatamente esse tema que eu queria tratar, porque eu vivi isso na minha família, era isso que eu queria falar, não queria aqui, enfim, mas Sim. era isso, do laudo médico de limitar a criança ali, sair, ó, sua criança vai ser assim, ela vai depender disso, daquilo ali, E aí, condenar a criança, é exatamente. exatamente E isso. aí é isso. Quem disse que esse diagnóstico, quem é essa pessoa que está falando isso para dizer que aquela pessoa não vai aprender? Todos somos capazes de aprender. Todos temos possibilidades, sabe? E assim, não é um conceito novo que eu estou falando aqui da minha cabeça. Tem um autor que eu amo de paixão, que é o Vygotsky, né? Ele é um psicólogo russo. Os textos dele ficaram por muito tempo escondidos e aí agora estão sendo mais difundidos, né? Tínhamos algumas leituras dele do russo para o inglês, do inglês para o português, mas se perdeu muito a qualidade. Então, agora, recentemente, duas pesquisadoras, acho que da USP, não sei se eu estou falando certo, conseguiram os originais russos da neta dele, que deu para elas, e elas traduziram para o português. Então, assim, Vygotsky, ele é um psicólogo, assim, que ele sempre falou isso, que o cérebro, ele desenvolve, sabe? E que o cérebro faz uma coisa que a gente chama de compensação social. Então, assim, nós estamos acostumados que a pessoa enxerga com os olhos, que a pessoa fala com a boca, mas quem disse que tem que ser assim? O nosso cérebro, ele se adapta. O nosso cérebro, ele cria outras possibilidades. Então, por exemplo, a pessoa cega, ela não enxerga com os olhos, mas ela enxerga com as mãos. A pessoa surda, ela não escuta e ela não fala, por não escutar, ela acaba não sendo, né? Algumas acabam não sendo oralizadas, mas elas se comunicam com a mão, por meio de libras. Então, assim, são tantas possibilidades, né? Mas aí alguém acha, né, que é Deus ou que e vai delimitar a pessoa naquele rótulo ali. Teve uma situação que eu tô lembrando aqui agora de uma criança lá do projeto, uma criança super ativa, que se comunica muito bem, que sempre falou muito bem, e a mãe estava na busca desse diagnóstico, né? Mais uma vez a mãe sozinha ali, lutando muito pelo diagnóstico, conseguiu finalmente, depois de anos. E a mãe veio arrasada, porque o diagnóstico escreveram que ele não tinha autonomia, que ele ia ser dependente dela a vida toda. Loucura. E ela veio chorando falar comigo e falei, mas olha pra ele. Aí eu falei, não, olha só, olha, ele não é isso que tá aqui. Ai, mas o médico disse. Eu falei, mas olha pra ele, não é ele. Aí eu falei, olha só, você vai pegar esse papel aqui pra ir atrás dos seus direitos. Pra conseguir os seus direitos na justiça, porque a pessoa com deficiência, né, ou a pessoa autista se encaixa dentro da pessoa com deficiência e tem os direitos reconhecidos por lei. Você vai usar isso aqui pra isso, mas não pra definir quem ele é. Que ele não é esse relatório que está aqui. E a gente sabe disso. Então, por isso que é importante o professor. É difícil, óbvio, quando você recebe o papel, né? E você lê aquilo. Eu não sou mãe, mas imagino, ainda tem essa questão, né, social do filho, que muitas vezes a pessoa tem para satisfazer um desejo próprio, mas a gente precisa entender que a criança não veio para satisfazer os nossos desejos, mas enfim, a gente idealiza ali um ser. Mas aquele papel não define quem aquela pessoa é. Agora, as possibilidades de aprendizagem, as mediações, a interação, tudo isso vai contribuir para a formação daquela pessoa. E aí, gostou desse corte? No episódio completo, nós falamos sobre educação inclusiva. E ficou incrível, né, Paulo? Incrível, inclusive convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar ligado nas próximas. Tchau!